Sabe aquela tensão que a gente conhece bem? Aquela distância entre o que a gente mostra para o mundo e o que realmente está acontecendo aqui dentro? É sobre essa lacuna que a gente vai conversar hoje, usando uma história bem antiga, mas que, nossa, parece que foi escrita ontem. Essa pergunta já começa indo direto ao ponto, né? Aquele sorriso que a gente coloca no rosto enquanto, por dentro, tá tudo um vazio. Essa sensação de fachada é exatamente o ponto de partida para a gente conseguir entender a parábola da figueira. Então vamos mergulhar nessa cena. A fonte que a gente usou como base para essa análise conta uma história bem curta, mas com um impacto, olha, enorme. É um dia comum, Jesus está caminhando e de repente algo chama a atenção dele. Pensa só na imagem. Uma árvore linda, sabe? Vibrante, com aquela folhagem toda que parece gritar vida. De longe, a pura imagem da promessa, da abundância. Ela parece ter tudo o que precisa. E claro, essa aparência toda cria uma expectativa. É natural. Jesus se aproxima, talvez com fome, esperando o que uma árvore tão cheia de vida deveria oferecer: figos. E aqui vem a decepção. Por trás de toda aquela beleza, de toda aquela promessa visual, o que ele encontra é o vazio. A árvore era só aparência, zero substância. A reação de Jesus aqui é chocante. Ele não só se vira e vai embora, não. Ele amaldiçoa a árvore e ela seca, desde a raiz. É uma atitude que parece até desproporcional, né? E isso força a gente a fazer a pergunta mais importante de todas. E aqui está o detalhe que muda tudo. A própria narrativa bíblica diz que não era a estação dos figos. Então, por que essa condenação toda? Se a árvore, em tese, não devia ter frutos, qual foi o erro dela? É essa pergunta que nos leva para o coração da parábola. Certo? Agora a gente vai desvendar esse mistério. A história, obviamente, não é sobre jardinagem. Ela é sobre o coração humano. A figueira é usada como uma metáfora poderosíssima para falar sobre a gente. O brilhante, aqui, é como a gente pode organizar essa ideia. As folhas, pensa bem, são a nossa performance. As palavras certas que a gente fala, a imagem que a gente constrói, aquela aparência de quem tem tudo sob controle. Já os frutos? Bom, os frutos são o que brota de dentro, o caráter, a bondade de verdade, a justiça que a gente pratica quando ninguém está olhando. Então, o ponto crucial é este. O grande problema da figueira não era estar sem frutos. O problema era estar lotada de folhas que anunciavam frutos que simplesmente não existiam. Ela estava fazendo uma propaganda de uma realidade que era falsa. E isso tem um nome, né? Hipocrisia. E essa ideia é perfeita para resumir tudo. O julgamento não é sobre nossa imperfeição ou sobre os momentos em que nos falta fruto. A questão toda é a desonestidade de fingir. A autenticidade, mesmo que imperfeita, é muito mais valiosa do que uma perfeição de fachada. Bom, agora é a hora de virar essa lente para nós. Como é que essa história, tão antiga, de uma figueira numa estrada, pode dizer alguma coisa sobre a nossa vida hoje, no meio da nossa rotina corrida? A grande questão que a parábola deixa no ar é: a nossa vida é feita de quê? De uma aparência bem cuidada ou de uma substância real? A energia que a gente gasta para parecer alguma coisa corresponde ao que a gente realmente é por dentro? E para essa reflexão não ficar só na teoria, a fonte que a gente analisou propõe 3 perguntas bem práticas. Pensa nelas como um check-up da alma. Vamos dar uma olhada. A primeira é sobre o que a gente faz, nossos atos do dia a dia, sabe? Desde as pequenas gentilezas até as grandes decisões, elas são movidas por um desejo genuíno de servir ou por uma necessidade de aplauso e reconhecimento? A segunda foca no que a gente fala. As nossas palavras são só barulho, discursos bonitos que não dão em nada? Ou elas realmente têm o poder de construir pontes, de curar feridas e de inspirar ações concretas que melhoram o mundo ao nosso redor? E a terceira pergunta vai na raiz de tudo, a nossa postura interior. Existe dentro da gente um desejo sincero de ser melhor, de aprender, de admitir quando a gente erra? Ou a gente se acomoda com a imagem de quem já sabe tudo? Ok. E se a gente percebe que talvez tenha folhas demais? Calma, não é um motivo para desespero. É, na verdade, um convite. Como, então, a gente pode cultivar uma vida com mais substância, com mais frutos? A fonte nos dá um caminho. E o caminho é poderoso, mas ao mesmo tempo bem acessível, pé no chão. Não é sobre fazer algo espetacular, mirabolante. É sobre o cultivo diário. Nutrir a vida espiritual, transformar a fé em gestos de amor concretos e ter a coragem de ser vulnerável e real junto de outras pessoas.
Essa frase finaliza a ideia de uma forma muito bonita. O objetivo, no fim das contas, não é ser perfeito, mas ser autêntico. Uma vida tão real por dentro que isso transborda naturalmente em ações que apontam para algo maior que nós mesmos. E a gente termina com essa reflexão para levar com a gente, sem julgamento, mas com honestidade. Quando a gente olha para nós, para as nossas relações, para o nosso coração, o que a gente vê? Folhas ou frutos? E talvez mais importante, o que a gente quer começar a cultivar a partir de agora?